pessoal, sejam bem-vindos de volta à FVTV. Eu sou Carol Bonamigo e você está aqui conosco mais um Raio que o Parta. Hoje aqui está comigo o Nando e nós temos mais dois ilustres convidados para um assunto muito interessante. Dia 19 agora de junho foi o Dia Nacional do Cinema Nacional e nós trouxemos aqui dois especialistas para conversar conosco, o João e a Dani. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado, Carol. Obrigada, Carol. Ótimo. Então, assim, iniciando esse nosso bate-papo, com um pouquinho de delay da internet, mas aqui para a gente trazer um pouquinho mais de cultura e falar um pouquinho de cinema nacional, né? Até quando a gente foi pautar aqui a questão do cinema nacional, a gente estava colocando sobre o que a gente iria falar, né? Até trocamos uma ideia com a Dani e com o João sobre isso, e falar um pouquinho sobre a realidade aqui do nosso país em fazer cinema e como está cinema, mas eu acho assim que a primeira coisa, falando bem para a galera que é de casa e que, assim como eu, gosta bastante de assistir filme, gosta de cinema, mas não tem aquele profundo conhecimento no cinema nacional. Inclusive, quando eu fui escolher meu figurino para hoje, eu estou usando uma camiseta da Carmen Miranda, eu vi que era a única que eu podia pegar de representatividade, e eu escolhi uma portuguesa, inclusive, para representar aqui o cinema nacional. Mas, falando assim, essa questão mesmo que a gente tem uma grande concorrência até, né, na questão de gosto nosso por questão de Hollywood, né? Tem, assim, essa questão também de sempre achar, de se fazer muito de primo pobre, né? Tem essa questão, né, do cinema nacional. O que vocês acham aí? Eu concordo contigo, Carol. Eu acho que tem um pouco desse vira-latismo, assim, no ar, né, em relação ao cinema nacional, sendo que o cinema nacional ele é muito rico e reconhecido fora do Brasil. No Brasil, que na verdade ele tem esse pouco desse preconceito e tal, porque efetivamente ele não está na sala de cinema. Não existe hoje uma política de telas que permita que os filmes nacionais tenham presença, e é por isso que o espectador brasileiro não conhece a riqueza e as manifestações do cinema nacional, né? Por exemplo, teve uma entrevista, inclusive, do Paulo Vilaça, que é um crítico de cinema, né? E os caras falaram, me cite 10 filmes do cinema nacional bons, né? Ele fez uma lista de 220, para vocês terem uma ideia. Então, assim, existem muitos filmes. Uma entrevista recente do Martin Scorsese, para vocês terem uma ideia, né? Que é um dos grandes diretores de Hollywood, ele citou, foi feita uma pergunta sobre o cinema nacional e ele, em princípio, acharam que ele só ia citar o Glauber Rocha, e ele citou ali Cacá Diegues, o Fernando Meirelles, o Kleber Mendonça, o Mário Peixoto, o Humberto Mauro. Então é um profundo conhecedor do cinema brasileiro. Nos últimos festivais, em Berlim, por exemplo, né, o cinema brasileiro, no caso do Bacurau, tava as salas lotadíssimas, né? Existem mostras de cinema brasileiro fora do Brasil. Então, eu acho que há um desconhecimento do cinema nacional na sua riqueza, nas suas manifestações, porque estética, temática, linguagem, o cinema nacional explora demais isso, né? Então, acaba que o brasileiro, enfim, a gente não tem acesso aos filmes que são produzidos, né? Então, acho que há esse desconhecimento um pouco, e com aquilo que tu falou, um pouco dessa síndrome de vira-lata, de achar que o que é feito aqui não é tão legal, de uma estética de TV que já foi implantada há muito tempo por Hollywood e que também é muito legal, né? Porque eu acho que eu não sou nem um pouco contrário, pelo contrário, tem muitas referências lá, sou fã de vários do cinema americano, mas eu acho que ele não é o único, assim como tem um cinema indiano que é muito legal, tem outros filmes que estão acontecendo na Coreia do Sul, muito legais, né? Como foi o caso agora do Oscar, né? Do Parasita. E o cinema brasileiro não fica por trás disso. Desde a época do cinema novo, tem cineastas que eu citei dessa época, mas tem cineastas hoje, tem a Petra Costa, o Kleber Mendonça Filho, a Ana Mulaert, o Walter Salles. É uma sequência de diretores assim que a gente precisa descobrir. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver essa oportunidade de descobrir, a gente vai ter uma outra percepção sobre o cinema nacional. Por que a gente assiste e está acostumado com os filmes de Hollywood? Porque eles desenvolveram uma indústria desde muito cedo.
E essa indústria, ela vem de uma maneira hegemônica e eles construíram isso pensando estrategicamente como se inserir não só dentro do cenário deles, né, no próprio Estados Unidos, mas como eles vão distribuir isso em todos os outros países onde eles atuam. E aí a gente tem mais de 100 anos dessa hegemonia sendo construída, né? Eles começaram isso lá no fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque antes a hegemonia estava lá na Europa. Então, a gente tem... o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial é que a Europa foi devastada. Então, era mais difícil se produzir cinema naquela época. O que aconteceu é que os Estados Unidos se aproveitaram disso e olharam para o cinema como um mercado, como uma indústria. A senhora tem vontade de ser artista de cinema, hein? Meu filho, eu não sou nem americano para ser artista. Meu filho, nunca ouviu falar em artista nacional, não? E levando em consideração que o Brasil ainda não conseguiu construir uma política de distribuição, esse era o nosso grande gargalo antes desse desmonte que a Ancine está passando, acaba sobressaindo o cinema norte-americano em detrimento do cinema nacional, né? Mas como o João comentou, existe uma produção gigantesca sendo feita e mais do que numérica, ela tem qualidade. Prova disso foi esse último ano de 2019, né? Bacurau arrebatando inúmeros prêmios e a Petra Costa indo para o próprio Oscar em Hollywood, né? Então, o que isso quer dizer? Temos cinema de qualidade. O brasileiro precisa olhar para isso. Sim, falta aquela questão da gente também dar uma chance, né, para o que é de casa, né? E chega a ser até engraçado, né? Porque a questão, por exemplo, o Brasil tem uma produção muito forte de telenovela, né? E por que não, então, dar uma chance também para os filmes? Essa questão que você citou aí, Dani, da indústria, né? A indústria mesmo cinematográfica, toda a parte de distribuição e tal, também é bem importante a gente falar sobre isso, né? Que as pessoas acham que não tem daí, então, filme, porque não tá no cinema da sua cidade, né? E essa questão, até falando sobre isso, você acha que, partindo, então, pegando o gancho aí do que vocês falaram também de streaming, né? A gente sabe que na Netflix tá vindo com bastante produção de outros países, que não só Estados Unidos, dentre eles o Brasil. Fiquei surpresa, inclusive, quando apareceu no meu catálogo essa semana uma série de zumbi. Zumbi? Isso, uma série de zumbi. Eu pensei assim, vou ter que assistir. mesmo que eu assista só para depois dizer, talvez o Brasil não deva fazer filme de zumbi. Ou talvez deva. Vamos dar uma chance, né? Mas a gente já vai com esse preconceito, né? De que, nossa, o que vai ser? Tem a questão, claro que é lógico que o cinema brasileiro, em termos de desenvolvimento, assim, de estrutura e de riqueza de gêneros, ele é limitado porque ele não tem esse processo industrial, assim, de produção em massa. Então, ele acaba sendo um pouco mais artístico, né, nesse sentido. Mas ele está aprendendo, lógico, a fazer também esses filmes de gênero para poder entrar nesse mercado, disputar esse mercado, né? Sei lá, cinema que o brasileiro nunca fez, ou fez pouco, né? Alguns gêneros ele está descobrindo agora, e Hollywood já faz isso com muito tempo, né? E tem um mercado ultra desenvolvido. Então, assim, quando eu falo qualidade, né? É uma qualidade artística e narrativa que se tem e que é diversa, né? Mesmo às vezes com pouca estrutura. O cinema brasileiro é tipicamente um cinema de guerrilha, né? Porque ele não se faz com as verbas hollywoodianas, né? nem a pau. Então ele tem um modelo de criatividade. A gente tem uma forte tendência a ver os filmes brasileiros, coreanos, argentinos, alemães com a expectativa de ver um filme hollywoodiano, porque o nosso cérebro, nós estamos moldados a assistir cinema a partir de Hollywood, ou o brasileiro está moldado a isso muito em detrimento dessa indústria que a gente falou. E, na verdade, a gente tem que assistir os filmes brasileiros pensando nas nossas características. A gente a gente nunca vai conseguir imitar um filme hollywoodiano, não só por questões técnicas, por questões de quem nós somos. Então, o cinema tem muito disso, né? O nosso olhar sobre as coisas, ele é diferente de Hollywood.
E mesmo dentro dos Estados Unidos existe uma produção que ela não é hollywoodiana e ela tem um olhar que não é essa marcação da jornada do herói, só para citar um dos aspectos, né? Que tem um olhar diferente sobre as histórias. Então é interessante quando a gente escolher um filme para assistir, uma série, é não esperar isso também. Eu acho que esse é o primeiro passo também para a gente começar, se dar a chance de assistir filmes nacionais ou filmes de outras nacionalidades. É entender que eles têm essa diversidade, e essa diversidade que é a riqueza da cultura que traz a esse local, né? Assim como o cinema argentino é riquíssimo, é lindo também. O cinema argentino é muito legal. E eu acho que ninguém faz cinema americano melhor que os americanos. Quando a gente tenta reproduzir isso, eu acho que a gente não é muito bem sucedido, sendo honestamente. Eu acho que a gente precisa olhar para a nossa cultura, para o nosso jeito, para a nossa narrativa e tentar contar a história a partir disso. Assim. Eu acho que o mundo precisa de muito mais cinemas, né? Precisa de muito mais histórias, né? Mas existem outros. E olha que legal que existem outros, né? Sim, eu acho que a gente não precisa na diversidade, né, justamente. Quando a gente tenta achar uma narrativa própria, é muito mais legal, assim. Tá aí um exemplo, sei lá, que eu posso trazer de um filme que hoje que configura entre os principais filmes do mundo, de todos os tempos, que é o que não dá para deixar de citar, né? Que é o Cidade de Deus. Né? Cidade de Deus mudou a forma que o mundo vê o cinema brasileiro. E aquele filme só poderia ter acontecido no Brasil. Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E na Cidade de Deus... A galinha fugiu! Pega a galinha aí, rapaz! Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Meu nome é Zé Pequeno, porra! Então, aproveitando a deixa ali antes da Carol, que ela falou dessa parte das próprias produções ali de novelas, que acabam também saindo os seriados, que eu vou puxar aí pela minha memória, que também acho que fez 20 anos agora início do ano, que foi o Alto da Compadecida. Para mim eu acho que é o meu xodó dos filmes nacionais, assim, por ser de comédia e por também retratar uma realidade muito... que é um filme muito atemporal, passou 20 anos e a história dele é muito viva, ainda muito rica, pela interpretação também do Celto Mello, do Matheus Natchergai. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Eu não sei pronunciar também. E assim, fora todo o elenco que teve, inicialmente foi pensado como uma microsérie e depois virou, né, o filme. O que vocês acham dessa parte, assim, dessas produções, claro, que envolvem também uma emissora, né, que acaba também entrando ali da parte do Globo Filmes, que eles acabam também tendo uma divulgação maior, agora também pelos últimos sucessos aí de Minha Mãe é uma Peça, que já rendeu 3 continuações. Então, eu queria saber de vocês essa parte dos filmes nacionais, essa parte de comédia, como que ela está atraindo tantos, né, espectadores, assim, para fugir um pouquinho desses outros estilos de filmes, assim. Eu acho que, na verdade, o Brasil ele tem essa tradição da comédia, né? Muitas pessoas cresceram assistindo A Praça é Nossa, Zorra Total, enfim. Então, a gente tem esse apego da TV que vem da comédia, né? E, inclusive, no rádio, a gente já tinha programações nessa linha. Então, o que o cinema ele faz é também se apropriar essa questão do que o brasileiro gosta, porque quando você cria um filme, você não cria um filme sem pensar no teu público-alvo. E esse é o segredo também do mercado audiovisual, né? Então, essa crescente utilização do gênero comédia no Brasil também é em relação a isso, é olhar para o brasileiro e entender o que o brasileiro quer ver. Então, especialmente esses filmes que você citou, eles foram produzidos pela Globo Filmes e a Globo tem esse know-how de conhecer o mercado, né? E eles têm essa questão de ter uma contrapartida de vender bilheteria para também pagar a produção do filme. Então, né, na verdade, ele é um querer do público, mas também um olhar por parte dos produtores do que vai ser, do que as pessoas querem ver e o que vai gerar bilheteria nesses casos específicos, né?
Mas, por outro lado, o cinema nacional, ele também aborda os outros gêneros, né? A gente pegar a Tropa de Elite, teve um bom tempo que a gente abordou esses aspectos da favela, da pobreza, né? Teve um bom tempo que os filmes nacionais trataram desses temas e depois foram se reinventando também em outros aspectos. Então, acaba sendo cíclico também, né? Eu queria aproveitar para dar uma dica. Tu falou do Alto da Compadecida, né, que é a direção do Guelra Reis. Ele tinha um núcleo, né, na Globo, que incluía o Jorge Furtado, uma série de pessoas muito talentosas do cinema nacional, e que tem outras séries maravilhosas. Hoje é Dia de Maria, Pedra do Reino, não sei se vocês lembram, mas era uma produção fantástica, assim, uma cara do Brasil, e que quem não viu ainda vale a pena. Assim, são produções bem legais. E a respeito disso, de ter vários filmes de todos os gêneros no cinema brasileiro, eu acho muito legal, sabe? Eu não acho que tem que ter só filme para poucas pessoas que estudam cinema, lá da PUC, lá não sei o quê. Eu acho que o cinema, assim, ele tem que ser feito para massa também, sabe? E nesse sentido, ele precisa ter todos os gêneros. A questão é que o cinema nacional, ele precisa aparecer, também estar presente, né? Ter esse espaço de tela. Se a gente for pegar, por exemplo, o Alto da Compadecida, inaugurou um estilo de cinema, de marcação de cena, de linguagem que você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo, assim, é típico do Guelra Reis, né? E depois se criou também essa coisa, essa cultura das obras do Ariano Suassuna, né? Enfim, de toda essa linguagem. Assim como o cinema, ele é peculiar, o cinema brasileiro é peculiar, a literatura brasileira também. Eu acho que as pessoas precisam descobrir que ela também é peculiar em termos de linguagem, também Afinal, a arte está aí também para traduzir a cultura de um povo, né? É para isso também que ela existe, né? E pegando aí o gancho que o Nando, a Dani e o João deram aí as suas dicas, nós também pedimos para outras pessoas aí de fora dessa nossa roda de bate-papo darem as suas dicas de filmes brasileiros e vamos dar uma olhadinha aí. Olá, Carol. Olá, pessoal da Flash VIP, tudo bem? Parabéns por esses novos canais, né? Novos espaços de comunicação tão importantes no dia de hoje, né? Para a gente poder ouvir outras ideias, ouvir debates. Parabéns, então. Vamos acompanhar vocês aí nas redes. Gostaria de, então, sugerir um filme, né? Foi o desafio que a Carol me passou hoje, né? Que o debate é sobre cinema. E sugerir um filme de produção nacional do cinema brasileiro. É difícil encontrar um para sugerir, né? Tem vários. Mas como documentarista, né, vou aproveitar sempre todos os espaços que puder para sugerir documentários. E tem um especial que eu revi na última semana, a partir também dessas campanhas aí da pandemia, né, que nos disponibilizam algumas produções. E é um filme de 2016 que se chama Martírio, do Vincent Carelli. O Vincent Carelli, ele é um indigenista, antropólogo, cineasta, que criou um projeto chamado Vídeo nas Aldeias. Talvez alguém já tenha ouvido falar, já tenha até visto filmes produzidos por esse projeto. São vários filmes produzidos pelos indígenas que dirigem, que roteirizam, atuam nessa produção. Mas Martírio, em especial, é um filme que Carelli fala da situação dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso, que há muito tem uma dura luta, né, uma violenta mesmo situação aí, sendo vítimas de massacre, né, por conta do agronegócio, né, essa luta pelo reconhecimento, né, das terras, né, pela busca do espaço que lhes cabe enquanto povos originários. E o Vincent Carelli, ele faz esse filme que lança em 2016 usando os discursos do agronegócio, confrontando com a fala, né, e a luta desses indígenas, algumas lideranças que já perderam vários parentes, né, nessa disputa aí. Então, acho que é importante para a gente entender, desde 2016 até agora, a situação só piorou, né, para os indígenas. Então, esse documentário nos traz, né, traz um assunto que precisamos discutir muito. Então, é isso. O filme é um longa, a sua narrativa ela é baseada muito em arquivos, porque o Vincent ele entrou em contato, né, com os Guarani Kaiowá em 1980, então ele busca essa história novamente. E o filme está disponível no Vimeo. No Vimeo e talvez em outras plataformas também, mas no Vimeo é certo, você paga uma taxa para alugar o filme, mas pode assistir, e eu sugiro porque ele nos traz algumas reflexões que são urgentes.
Beleza, gente? É isso aí, então. Bons filmes, que a gente aproveite esse tempo aí também para rever muita coisa da nossa história. Olá, eu sou o Guilherme Bonamigo e a minha indicação de filme nacional é o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele é um filme que foi lançado em 2014, é um dos meus favoritos, dirigido e escrito pelo Daniel Ribeiro, e ele é baseado em um curta-metragem chamado Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, inclusive tem no YouTube se alguém quiser assistir. O personagem principal é o Leonardo, ele é um menino que está no ensino médio, ele é cego, ele está principalmente em busca de independência. Ele sente assim que o pessoal ao redor dele acha que ele não é capaz de fazer muita coisa por causa da deficiência dele. E então é essa história assim dele querendo buscar ser mais independente e ao mesmo tempo as coisas todas mudam quando um menino novo começa a estudar na sala de aula dele, chamado Gabriel. O trio de atores principais também tem a Giovanna, que é a melhor amiga do Leonardo. Os três, assim, são incríveis. O filme é dirigido de uma maneira super bonita, é um filme muito doce, é uma história bonita. E é difícil, assim, você não ficar feliz e, quem sabe, chorar e não torcer pela história dele. Então é, com certeza, a minha recomendação. Oi, gente, eu vim deixar a minha dica de filme pra vocês. O nome do filme se chama Como Nossos Pais, da diretora Laís Bodomski. O longa narra a história da Rosa, que é mãe, trabalhadora e se vê imersa numa sociedade onde pressiona a mulher a ser perfeita. Então a Rosa quer ser perfeita. Aos 38 anos de idade, ela se vê com um segredo muito importante revelado pela mãe dela, que vai mexer com toda a estrutura dela emocional e familiar. Esse filme fala sobre desigualdade de gênero e também fala sobre essa questão da libertação da mulher. Um filme imperdível, ganhou vários prêmios no Festival de Gramado de 2017, incluindo melhor atriz, melhor ator e melhor direção. Fica a minha dica, tomara que vocês gostem. Até! Oi, galera da FV Comunica. Primeiro, queria dizer que tô curtindo bastante o canal do YouTube e, inclusive, vim hoje para contribuir um pouco com o assunto de vocês. Tenho duas dicas de filmes nacionais. Um deles é O Vendedor de Sonhos, que inclusive entrou no catálogo da Netflix recentemente. E esse filme me fez parar para pensar um pouco na vida como um todo e na maneira como eu conduzo a minha vida. Pode ajudar bastante nesse momento atual aí de pandemia, de incertezas que a gente está vivendo. E a minha outra indicação é o filme Minha Mãe é uma Peça. É um filme de comédia, que inclusive já tem continuação. Já tem Minha Mãe é uma Peça 2 e 3 também. E é aquele tipo de filme pra gente assistir sozinho ou com toda a família e dar bastante risada. Até mais, um abraço! Então, mas voltando aqui, falando agora dessas dicas, e antes a gente estava falando também da importância da bilheteria, eu peguei aqui o ranking, o Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro 2018, o ranking da Ancine, e eu fiquei surpresa porque eu não sabia que os 20 títulos de maior bilheteria no Brasil entre 2009 e 2018, tá lá em primeiríssimo lugar, né, Vingadores, Guerra Infinita. Acho que é bem difícil competir com essa franquia, né? Mas logo em sequência vem filmes brasileiros. Tem Nada a Perder, Os 10 Mandamentos e Tropa de Elite 2. Vem logo em sequência, né? O João até citou antes, a Dani também citou Tropa de Elite, né? Acho que assim, eu até fiquei surpresa, não imaginava que filmes brasileiros estariam já tão no início da lista, também com maior bilheteria, né? Então mostra que também pode estar havendo uma mudança de comportamento nesse sentido, né? É bem interessante, assim, essa lista, porque mesmo com essas dificuldades, a gente tem produções que elas estão no topo da lista do ranking, né? Então, quer dizer que é possível, se houvesse um olhar para discutir a distribuição, a gente conseguiria fazer com que o nosso cinema chegasse a uma maior parte de cidades, né? E se a gente for olhar, vamos pegar a nossa região aqui, por exemplo. Chapecó tem sala de cinema, mas quantas outras cidades num raio de 1 milhão de habitantes têm uma sala de cinema? Então, parte do desconhecimento do nosso cinema nacional também em decorrência disso, né? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de estar numa cena, numa sala de cinema? A gente teve uma experiência com o lançamento do Caminho da Roça, que a gente produziu aqui em Chapecó, em Xaxim, e aí nós convidamos as pessoas, era um documentário, e nós convidamos as pessoas da comunidade para virem assistir o filme no cinema, ele foi lançado no cinema. E aí tinha muitas pessoas que pisaram no cinema pela primeira vez, e ter acesso também às próprias salas, né, que hoje estão centralizadas nos shoppings, a gente não tem mais cinema de rua, né? A gente tem esse hábito, principalmente a gente que é do interior,
que as salas de cinema ficam nos shoppings. Então fica e o preço também das entradas é um pequeno absurdo, né? Então isso também dificulta, né? Acho que as pessoas também vão ter que descobrir, né? Assim como essa pandemia tem nos ensinado o cinema em casa, né? Acho que as plataformas de streaming e esse acesso ao cinema nacional tem ficado muito interessante, sabe? Beleza, a gente está falando aqui de sala de cinema, existe toda aquela atmosfera do cinema, né? Todo aquele ritual que ele é interessante, que ele é rico, que ele é nostálgico, mas os filmes hoje, eles não ficam só na sala de cinema. A gente está falando aqui de streaming e que o mercado brasileiro está aprendendo a lidar, tanto que hoje as produções de streaming têm sido a salvação do cinema nacional, né? Muitos profissionais assim têm migrado para isso para tentar sobreviver, porque afinal de contas o cinema nacional hoje ele está completamente em risco, né? Ele não tem mais como acontecer, porque a forma com que ele acontece no Brasil, né, é uma forma que das políticas públicas e tal, ele é um cinema diferente do cinema americano, né? Ele não existe uma indústria cinematográfica brasileira. O cinema no Brasil ele acontece mecanismos de produções, fundos, né, que praticamente não existem através de políticas públicas, né, que também estão sendo rodadas, né? Então, o cinema nacional hoje, a produção dele ela está diminuindo, né? E a produção de um filme ele é uma produção demorada, ela leva 2, 3 anos para acontecer, da ideia até o filme, né? Então, acredito que isso também vai refletir nos próximos anos em questão de quantidade de produções cinematográficas a serem feitas, né? O cinema brasileiro hoje ele foi, bom, o Ministério da Cultura não existe, a Cinemateca, os editais, a forma pelo qual o cinema brasileiro acontece, ela não existe mais, né? Ou existe restrita. Então isso. Na verdade, ela existe, mas paralisada, né? Paralisada. Então o que vai refletir? Vai refletir. A gente vai ter algumas produções, mas isso tende a diminuir. É quase como se for buscar lá na década de 90 lá a produção, você vai achar tipo 2 longas produzidos em um ano, 2 anos, né? O que é um número bem baixo, né? Então essas produções tendem a cair ainda mais. Por isso que o streaming, né, e essas TVs têm salvado a produção nacional em termos de ter abrigado, digamos assim, né? Porque hoje os cineastas são todos desabrigados, praticamente. E assim, vocês dois que além de especialistas e estudiosos da área, são também, né, produtores. Então vocês também trabalham com cinema, né, com produção audiovisual. Então, pegando esse gancho aí também da situação hoje no Brasil, né, políticas públicas, a falta delas no caso, como que é hoje fazer cinema, inclusive na nossa região, como que é fazer cinema aqui? Acho que a gente está passando pelo que o Brasil está passando, né? Em Chapecó também a gente produzia cinema a partir dessas políticas públicas que o João comenta, tanto nas esferas municipais, estadual e principalmente federal, né? Então, a gente, no nosso caso, a gente lida com leis de incentivo, né? Viabiliza através de leis de incentivo e também mecanismos diretos, que seriam os editais. Então, no município e no estado, ainda até está para sair agora o edital do Prêmio Catarinense de Cinema. Mas o grande problema é que a política nacional ela está paralisada. Então, isso também nos atinge, né? Por exemplo, a gente tá com um filme que está completamente paralisado, que é o Beira, né? Porque ele teria um investimento, ele seria viabilizado via arranjos regionais do FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que está correndo risco em detrimento dessa política que está sendo adotada pelo governo federal atualmente, né? Que é devastadora para a cultura e está sendo muito perseguidora também para o cinema nacional. Então, de um modo geral, aqui, não só nós, mas tem vários filmes que estavam em andamento e que eles estão paralisados por conta disso. E também da pandemia, né? Esse ano não para de surpreender também. O latino-americano e o brasileiro precisam se ver, sabe? Eles precisam se reconhecer.
há uma crise aí de identidade também, sabe? Quer dizer, eu acho que a gente, aí tem um papel social também, né? Quer dizer, a cultura também, ela forma um povo, forma pessoas mais críticas, forma pessoas melhores, né? E forma também a identidade de uma nação, né? Afinal de contas, a gente tem que ter isso, e isso se dá através das produções locais, de nós contarmos as nossas próprias histórias, né? Tem um título de um livro que eu adoro, que se chama As Histórias que Contamos para Saber Quem Somos, né? Então, eu acho que o brasileiro ele precisa se conhecer no cinema, e eu acho que por isso que o cinema é importante. E é por isso que alguns regimes odeiam a cultura, sabe? Se for pegar lá qualquer regime autoritário, totalitário, seja na União Soviética em 1917, seja o fascismo, seja o que está acontecendo agora, ele odeia qualquer produção cultural, porque ele tem pavor que as pessoas pensem, né, ou que elas se apropriem daquilo que elas são. Então, quer dizer, é muito mais fácil manipular pessoas sem repertório, ou sem uma identidade, ou sem recursos, né, culturais. Então, qualquer regime autoritário, seja comunismo, fascismo, ou qualquer um que passou pela face da Terra, vocês podem ver que tem isso em comum. A primeira coisa é dominar e podar e controlar a produção cultural dos países, das pessoas, né? Então é bem clássico, isso é um ponto comum, assim. Então por que isso, né? Por que esse medo, ou por que essa restrição? É uma coisa que eu deixo aí para as pessoas pensarem e tirarem suas próprias conclusões, né? Eu queria começar agora com o nosso quadro do Eu Ouvi, Eu Falei, que a gente geralmente pede para os nossos convidados darem aí também uma dica, e apesar que eu acho que todo esse vídeo foi uma dica para o pessoal, né? Que é também indicar aí uma produção local, nacional, né? Mas falando aqui do nosso cinema, para o pessoal também conferir um pouco e conhecer um pouco mais do cinema nacional. Para citar alguns, assim, sabe? Para citar um que agora foi campeão júri em Cannes, lotou salas de cinemas do mundo inteiro, que é o Bacurau, que a gente acabou não falando, mas é um filme muito legal do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles. A Vida Invisível também, que foi feito no passado, Que Horas Ela Volta, Aquários, né? Como eu falei, tem gente que ainda não viu Cidade de Deus, o mundo inteiro viu, às vezes o brasileiro não viu, né? Filmes mais Amarelo Manga, Abril Despedaçado. Então são muitos filmes aí que se vocês assistirem vão com certeza gostar, porque são filmes de extrema qualidade, extrema narrativa, né? E eu acho que hoje com essa possibilidade do streaming, se vocês procurarem ali no Amazon Prime, no Netflix ou no próprio Google Play lá, Google Play, Telecine tentar Play tem um acervo grande. Tem muito, é muito legal, e busca lá, e é isso que a gente falou no início, dá uma chance para o cinema nacional para ver o que sai daí, e ver se não acrescenta nada. Eu acho que a gente tem que nos encontrarmos enquanto brasileiros, sabe? O que é, afinal de contas, essa nossa diversidade, o que, afinal de contas, é o jeito que a gente fala para o mundo, né? Como dizia o Glauber Rocha, talvez o nosso jeito não é caviar, é a feijoada, talvez o nosso jeito não é o jazz, é o samba, né? Como o argentino é o tango. Então, o que nos identifica? Quais as histórias que a gente vai contar para saber quem que a gente é, né? Acho que essa é a importância do cinema, na formação do indivíduo, né? Não é uma coisa gratuita. É claro que a gente tem coisas muito mais urgentes, né? E necessárias para discutir num país tão desigual quanto o Brasil, mas eu acho que o cinema tem muito a contribuir com isso e na formação do que seria um futuro melhor, mais diverso e mais alegre também, por que não, né? Porque o cinema também é entretenimento. A maioria dos filmes que a gente sempre acaba lembrando são de diretores homens. Então, eu queria indicar, por exemplo, o filme Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaert, né, que acho que é muito importante, assim, né, esse filme dentro da cinematografia nacional, mas também queria indicar um diretor novo. Então, são dois filmes, né, o Que Horas Ela Volta, da Ana, e o Pacarrete, que é do Alan de Berton, que é um diretor novo, e que ele ganhou no ano passado o Festival de Gramado e também ganhou o FAM. Então, ele dialoga também com essa questão da comédia que a gente estava tratando anteriormente, mas ele é poético, é um filme lindo que eu acho que todo brasileiro deveria ver, porque ele fala de cultura também, né, desse momento. Ele não é político, mas ele fala um pouco sobre como a cultura é tratada
aqui no Brasil e é muito inspirador. Então, acho que fica a dica para o pessoal procurar esse filme. É Pacarrete o nome. Ótimas dicas. Espero aí que o pessoal vá atrás dessas dicas também. Dê uma chance para o cinema brasileiro, porque ele merece. A gente também merece assistir cinema brasileiro, que é muito bom. Então, eu quero agradecer em nome da FV, quero agradecer a vocês dois, Dani e João, por terem participado conosco deste Raio que eu Parto, desse nosso bate-papo super gostoso. E as portas da nossa internet estão abertas sempre que vocês quiserem aqui participar com a gente. Queria te agradecer também, Carol, falei por WhatsApp também contigo, né? Agradecer a vocês por pautarem o cinema nacional, por pautarem também a produção aqui em Santa Catarina, em Chapecó, porque tem muita coisa para ser dita, né? Tem muita coisa para a gente falar, então a gente se coloca também à disposição sempre que vocês precisarem para a gente trocar uma ideia sobre isso. Eu acho que a gente podia fazer até um desafio, que eu e a Dani podemos listar aqui 100 filmes nacionais para as pessoas verem, sabe? Eu acho que para também trazer um pouco de volume, podia me apropriar um pouco dessa lista, inclusive do Pablo Vilaça, né? E outros filmes sei lá, não só atuais, mas também dessa história do cinema brasileiro, e trazer uma lista para disponibilizar aí nos canais de vocês, para que as pessoas também não fiquem refém, né? Filmes nacionais, tá aqui uma lista de 100 para começar. Toma! Apenas para você começar, 100 filmes nacionais. Você acabou de lançar a si mesmo esse desafio, tá? Então tá gravado, tá aí. Então em breve vai ter no nosso site, na fvcomunica.com.br, a lista do João e da Dani dos 100 filmes aí nacionais para você começar a conhecer um pouco mais de cinema nacional. Então, curte aí. A quarentena. Né? Aproveita a quarentena assistindo então filme nacional e até a próxima.